Shabbat Shalom, Baruch Hashem, exaltado o nome daquele que vive e reina para todos sempre, o Santo, bendito seja Ele. Amém? Nós estamos com uma paraxá dupla. É a paraxá Tazria e a paraxá Metzorah. As duas trabalham em cima praticamente do mesmo assunto. Uma complementa a outra. Tazria fala da criança nascida e que ao 8º dia precisa passar pela Brit Milá. Se for menino, a mãe deve se guardar por 7 dias e no 8º dia faz a Brit. E já a paraxá Metzorah, ela já traz um apanhado sobre a pessoa que foi curada, né? Que foi liberta do tsarat. Conhecido em nossa linguagem, para facilitar a compreensão, como lepra, porém não é uma lepra na linguagem tradicional. É uma enfermidade, um alerta, um sinal espiritual que o Eterno permitiu que fosse gerado para que as pessoas se atentassem da sua falha. Hoje nós não temos mais esse sinal, ele não é mais perceptível, mas nós entendemos aqui na paraxá de Tazria que uma mancha aparecia na pele, um inchaço, embranquecia aquele lugar, os pelos localizados naquele local também embranqueciam. Isso era um sinal, provavelmente, de um pecado que é gravíssimo dentro das Escrituras. E você, quando você vem para o judaísmo, você começa a aprender a profundidade desse assunto, que é o Lashon Hara, a língua maldita. Nós temos vários pasukim, vários versículos, que dizem que a língua é um dos menores órgãos que nós temos no corpo, mas pode matar uma multidão. É como uma faísca numa floresta, pode incendiar uma floresta inteira. Mas também ela é comparada ao leme de um navio, que olha o tamanho de um navio. E um pequeno leme, lá na sua retaguarda, direciona um navio daquele porte de centenas de toneladas. Tem navios gigantescos, até para demolir eles tem uma dificuldade gigantesca. Para atracar no porto é um trabalho tremendo. Mas não precisa de muita coisa, precisa de um pequeno leme para direcioná-lo. Então, as Escrituras, a Torá, ela nos direciona e nos mostra, ela figura nessa linguagem para mostrar para nós. E também os profetas alertam sobre isso. E os livros de sabedoria também, do Tanakh, nos alertam sobre isso. Que a língua realmente, ela se torna mortal para quem fala. Então tome-se muito cuidado com isso. E agora vocês estão aprendendo quão profundo é. Tanto que nós paramos as nossas reuniões do final do domingo, né, do início da segunda-feira. Nós migramos tudo para que seja tudo dentro de um Shabat, tudo dentro de um conceito espiritual. Em breve, se a Shana assim permitir, a gente pode trazer um estudo mais profundo do que um Shabat. A profundidade desse termo, existem pecados que são chamados pecados de karet, pecados que podem gerar morte na sua vida. Então escute uma coisa, preste atenção. Prestem atenção. Eu sei que muita gente trabalha, eu sei que você corre. O sábado aqui nessa cidade é complicado, é uma luta. Mas lutem, se programem, se esforcem para chegarem no horário, para fazer um serviço que já fazemos à tarde, já para facilitar aqueles que trabalham, para que você esteja aqui cumprindo essa mitzvah. Amém? Então eu coloquei um termo no tsarat. Tsarat é o nome da enfermidade. Agora, não se pode comparar ela com uma enfermidade, por quê? Ontem nós aprendemos aqui, na parte do Shurim, do Kabbalah de Shabbat, nós temos um Shurim no final, não é isso? Um Shur. Então nós aprendemos uma coisa muito interessante. Foi comentado, ainda que superficialmente, porque é muito assunto, mas a abordagem foi muito boa, que o tsarat, ele pode aparecer na parede da casa.
mas como pode aparecer numa roupa, ok? Nas roupas. Aí eu diria para você, se o tzaraat fosse uma doença, a casa está doente? Ou a roupa ficou gripada? Um exemplo. É meio ilógico, não é? Então uma roupa não adoece. E uma parede de uma casa também não fica doente. Se essa enfermidade, por assim dizer, aparecia na parede da casa ou aparecia nas roupas, e tinha que se isolar a casa para o período, para a quarentena, vamos dizer assim, uma linguagem mais simples, é porque ela é totalmente espiritual. E o Eterno usou uma simbologia, usou um sinal para que as pessoas se atentassem para isso. Então, imagine você, naquela época do Mishkan e na época do Beit HaMikdash, as pessoas tinham uma elevação espiritual muito alta. Muito alta. Eles tinham uma elevação muito próxima do Shamayim. Hoje, essa espiritualidade, eu poderia chamá-la de inatingível. Nós não conseguimos chegar naquela espiritualidade. O nosso dia a dia, as raivas que a gente passa, os comentários que a gente ouve, as discussões, as afrontas, as ciladas, queridos, vocês precisam ficar mais atentos. Nós temos um anjo que continua na sua funcionalidade, ele não parou. Ele é um sopro contaminado. O nome dele é Shamael. Alguns chamam de Satanás, diabo, encardido, o cão, mas não é nada disso. Ele não é o cão, não é o encardido. Ele é um anjo contaminado. Shamael. Ele não para de trabalhar. Os seus subordinados trabalham 24 horas. Enquanto você está dormindo, ele está trabalhando. E qual que é o propósito dele? Olha aqui, nós estamos hoje numa ótima quantidade de pessoas aqui, presencialmente. Eu creio que a live também toma abrahá. Mas o que acontece? Ele vai usar de todas as artimanhas, de todas as ferramentas possíveis. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se um homem não tem tendência para a mulher, tendência pecaminosa, ele é casado com a esposa dele, tranquilo. Esses operários vão atingi-lo com uma mulher? Não. Uma lógica. O que o Tanar nos ensina? Você vai ser pego no seu ponto fraco. Os mineiros têm um ditado que diz assim, ó. Quer conhecer uma pessoa? Coma um saco de sal com ela. Mas não é você ir ali no mercado, comprar um pacotinho de 1 quilo, sentar e ficar comendo sal. Quando eles diziam um ditado antigo, eles queriam dizer o seguinte, um saco de sal na roça era de 25 quilos. E você gasta normalmente talvez 2 anos para consumi-lo. 3 anos. O ditado popular desse povo antigo está dizendo, quer conhecer uma pessoa? Conviva com ela 3 anos. Deixa eu dizer para você, os anjos, os sopros contaminados, já comeu uma carreta de sal com você. Porque quando você saiu do ventre da tua mãe, ele colou em você. Colar no sentido de visual, não é? Senão alguém vai falar, heresia. É porque os anjos estão ao meu redor, os demônios ao derredor. Então, para aqueles que faltam um pouco de oxigênio, eu conheço muito bem as escrituras. Eu estou falando colar é no visual, ficar te fiscalizando. Está escrito que ele está ao teu redor o tempo todo, rugindo. Vacilou e vai voar na sua garganta. Então ele sabe se você fofoca. Ele sabe que se você tem ódio. Ele só não consegue sondar seus pensamentos. Mas até os seus gestos. Você não precisa pensar para ele sondar. Se alguém vê um pacote de dinheiro e a pessoa faz...
Ele já olha e fala, aí ó, um avarento. Não precisa. Se passa uma moça na rua e o cidadão olha e olha e olha e fala, esse infeliz, eu derrubo ele com 2 palitos. Ele sonda. Ele sabe se o cara é guloso, é avarento, é idólatra. Ele sonda desde que você nasceu. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo aqui nessa congregação, exceto os que chegaram agora há pouco tempo, nós estamos vivendo assim. Eu estou apagando muito fogo. Nasce uma labareda aqui, uma faísca aqui, uma fumacinha ali, eu estou correndo com o balde. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque vocês não se atentaram até hoje que ele pega vocês nos pontos fracos. Alguém está me entendendo ou ninguém está entendendo nada? Ele vai tentar me pegar na onde? No ponto fraco. Não são nas grandes coisas. Eu já comentei aqui, você não faz assalto a banco, meu querido, você não tem quadrilha. Você não frequenta prostíbulo, Casa da Luz Vermelha. Você não vai nesses lugares. Você é um santo. Então ele vai te pegar onde? Nas brechas, nos pequenos detalhes. Então ele fala, esse aqui usa a esposa. Quantos aqui já parou de vir nessa casa por causa da esposa? Baruch Hashem pela minha vida, pela vida da minha esposa. Mudou muito, evoluiu, subiu vários degraus. Mas o dia que ela chegou e falou para mim, no passado, ou eu ou a obra, falei, perdeu. Qualquer pessoa na face da Terra, qualquer pessoa na face desse planeta que me desafiar e falar, ou eu ou a obra, perdeu. Só tem um que me faz parar. É aquele que me deu a vida. E não foi uma vez. Ele já me deu vida 11 vezes. Já escapei da morte não sei quantas vezes. Não barganho. Não me vendo. Então vocês precisam se atentar. Porque senão você fica assim. Hoje eu estou bem, hoje eu vou. Hoje eu não vou, hoje eu não estou bem. Hoje eu estou triste. Hoje eu estou afrontado. Me afrontaram. Não. E Yeshua volta, você está nessa. Vou, não vou, ficou. Outro detalhe importante. A continuidade. Se você vem aqui no Shabat, não falte do Shabat, exceto uma viagem esporádica, teve que sair fazer uma saída, fazer uma visita, um pai ficou doente, algo extraordinário. Comércio, por exemplo, no final do ano, trabalha até mais tarde. Como você vai fazer as meninas virem aqui? É impossível. Até você mesmo talvez trabalhe. Então, temos que ser sensatos. Porém, entendam isso. Não caiam nas ciladas. O mundo está passando o pior momento da Terra. Nunca entramos num colapso tão grande de mentira, falsidade, fake. Se você for ver essas redes sociais aí, esses TikTok, esses negócios aí, Insta, não sei o quê, 98% é fake, é mentira. Um está falando uma coisa e é outra. Você está acreditando num negócio, é outro. Bandido é solto. Prendeu o helicóptero do bandido, soltou, deu o helicóptero de volta para o cara. Mas um cidadão de bem, com pai, mãe, filho e criança, está fazendo um protesto lá, uma solicitação ao Estado, vai para a cadeia. Inverteu os valores. O ser humano não tem mais valor. Você não tem valor. Se olharem para você e falar, você é bandido, você vai para a cadeia. Se o SS lá falar, você vai, foi.
Então entendam que nós estamos no pior momento da terra. Eu cobro muito minhas filhas. Vigia os meninos, cuida deles, conversa com eles. Nós aqui, família, nós precisamos interagir mais. Nós precisamos interagir mais. Precisamos estar mais focado, mais unido em prol dessa situação. Então, quando eu coloquei aqui, um sinal de falha espiritual, nesse período aqui da história, o Eterno colocava uma mancha, permitia. O Eterno não, a Torá. Porque ai daquele que vive debaixo da lei, está escrito. Então permita ao Eterno que você não viva debaixo da lei, mas você viva sobressaindo, não é? Na Brit Hatashah fala isso. Aí tem gente que entende assim, os judeus estão por fora. Eles vivem debaixo da lei. Engano. Só vive debaixo da lei quem está em pecado. Se eu não estou em pecado, ela não está em cima de mim. Como é que eu posso ter juízo sobre minha cabeça? Como eu posso estar embaixo da lei se eu não estou em pecado? Como que isso acontece? Então é falta de raciocínio, de entendimento, de interpretação. Então nesse momento, o que o Eterno fez? Ele permitiu a Torá, a lei, é ela quem rege o mundo. Não pense você que o Eterno fica lá em cima assim, Olha lá, aquele lá. Manda um raio, torra ele. Aquele ali, fuzila. Não precisa disso. O Eterno não gasta tempo com isso, nesse caso, de juízo. Por que não? Aqui o tribunal. Olha o tribunal. É como se dissesse uma plaquinha assim, 200 volts. Tem aquela caveirinha. Aquela caveirinha está dizendo o quê? Se você colocar o dedinho aqui, fica só os ossinhos, o esqueletinho. A Torá está dizendo, cuidado onde você põe o dedinho, a cara, a boca, a fala. Cuidado com as maldições, o teu pé. Porque eu não preciso fazer nada, o Senhor não precisa fazer nada. O que está escrito aqui vai te fulminar na hora. Porque quando você comete o ato, quando você quebra a mitzvah, você entrou debaixo do mandamento. O mandamento que ele faz com você, pronto, ele cumpre. E não tem um tribunal celestial? Não tem um tribunal de juízes? O que o tribunal faz? Quebrou. Sentença feita. Eles não precisam amaldiçoar você. Você se amaldiçoou. Quem gera a morte somos nós. Quem gera o pecado somos nós. Quem paga o preço somos nós. Quem vive na tristeza, na angústia, somos nós. E sofremos e vivemos na angústia porque abrimos uma brecha para a lei passar por cima de nós. Então ele dava um sinal nessa época, tanto que Miriam, não foi falado aqui ontem, o Moré falou ontem, a Miriam foi a primeira, não foi, Moré? Que aconteceu com ela, com o irmão dela? Ela não zombou, não tirou um sarro, não fez uma piada com a cara de Moshe. Diminuiu a honra do líder. Foi fulminada. Por quê? A Torá já deu a sentença. A Torá é viva, gente. Essa Torá que você viu ela andando aqui, por que a gente chega aqui de frente dela e dá uns passos assim para não dar as costas? Oi. Se fosse algo inanimado, eu podia dar umas costas a hora que eu quisesse. Entrar e sair. Não precisava fazer uma liturgia para abrir um Aron. É viva. Então entenda isso. Você viveu a vida toda aí no meio do cristianismo. Você não entendeu isso. Isso aqui é vivo. Quando você quebra, você quebrou algo vivo. Não tem para você, não tem para ninguém. Então quando eu falo para vocês, seja fiel nas suas finanças. Seja fiel no seu comportamento, seja fiel nas suas atitudes, seja fiel na presença aqui no Shabat. É porque eu estou dizendo para você, o abismo está aberto, a cova está aberta, a derrota está aberta, a infelicidade está aberta.
a enfermidade está aberta, a porta está aberta, a brecha está aberta, fecha. Mas nesse tempo aqui, o Eterno permitiu que um sinal viesse na pessoa. O que ela fazia? Ela corria no correndo. Olha, aqui apareceu uma mancha. Ele pegava uma agulha, testava, tsarat. Dá um tempo aí, se afaste da comunidade, e busque a Hashem para você ser liberto. Uma manchinha na pele. Hoje ninguém procura mais sacerdote. Vai passando por cima, atropelando tudo, vai vivendo uma vida desregrada. Depois que desgraça tudo lá na frente, arrebenta tudo. Orochi, você não pode fazer uma visita. É a mesma coisa se chamar a seguradora depois que o carro capotou. O que acontece com o carro depois que capota, arrebenta tudo? Isso. Ainda bem que vocês falaram perca total. Não usou a sigla. Alguns entenderam. Vaikra 13:9. Daniel 12:10, Marcos 9:2, Rita Galuto 3:5. Vamos aprender um pouquinho? Vamos lá rapidinho. Vaikra diz o seguinte, lá em 13:9. Se a pessoa tiver tsarat, será levada ao Kohen, o Kohen a examinará, e se perceber a existência de um inchaço branco na pele, que embranqueceu o pelo e a carne viva no inchaço, então trata-se de tsarat, crônica na pele, e o Kohen a declarará impura. Você já pensou se hoje desce tsarat nas pessoas? Pensa. Do jeito que a gente vive hoje, os níveis espirituais nossos estão muito mais baixos do que na época do Beit HaMikdash, como seria difícil. Então, se a pessoa está com uma mancha, ela é declarada o quê? Impura. Não pode congregar, não pode compartilhar, você não pode ir na casa dela, ela não pode ir na sua casa, não pode sentar para comer com aquela pessoa, ela não pode participar de reuniões, ela está impura. E se você andar, sentar, comer com impuro, você se torna impuro. Olha como é bruto esse negócio. É forte com força isso aqui. Só que você levar isso ao pé da letra, nos nossos dias a gente releva muita coisa. Então a gente quer o quê? Que a pessoa que está impura se torne pura, reverta. Então olha aqui embaixo, lá em Vaikra, lá em 13:12, nós estamos no 13, 9, 10, 11. Olha o que diz o 12:13. Se a tsarat espalhar-se sobre toda a pele, era uma mancha, começou a cobrir o corpo, de modo que tanto quanto Kohen enxergar, a pessoa com tsarat possui feridas em todas as partes do corpo, da cabeça aos pés. Então o Kohen a examinará e se vir que a tsarat cobriu todo o corpo, era uma mancha, não era? Mas agora vai olhar na pessoa, ela está dos pés ou da cabeça aos pés, inteiro branco com tsarat. O que se dá a entender quando você lê isso aqui? Se estava ruim, piorou. Se o cidadão com uma manchinha está com uma tsarat, imagina ele branco dos pés à cabeça. Morreu. Esse está perdido. Embranqueceu tudo. Ou seja, a doença se espalhou pelo corpo. É isso que dá a entender. Ora, por isso que as escrituras não são tão fáceis de ser interpretadas. Elas são muito complexas. Então, olha lá. Então, se cobriu todo o corpo, da cabeça aos pés, então o Kohen a examinará, e se vir que a tsarat lhe cobriu o corpo todo, declarará a pureza da pessoa com as feridas, pois elas embranqueceram e a pessoa está... Como assim? A pessoa com uma manchinha está em pecado. A pessoa que espalhou a mancha para o corpo inteiro, contaminou dos pés à cabeça, está pura. Que estranho. Então você pega um texto desse,
E se um amigo te pergunta, você fala, hã? Como que você sai dessa? Viu como é complexo? O Kohen vai olhar para a pessoa e falar, puxa, espalhou dos pés à cabeça. O corpo inteiro está embranquecido. Você está liberado. Já pode voltar a congregar, comer com a família. Espalhou para o corpo inteiro. Mas ela está purificada. Só que isso aqui tem um cunho escatológico. Esse versículo, ele tem um cunho escatológico. Ele está falando do porvir. Vamos entender um pouco melhor. Eu vou traduzir isso para você entender o que a Torá está dizendo com esse versículo que está afirmando que se a lepra espalhar para o corpo todo, a enfermidade espalhar dos pés à cabeça, a pessoa sai da condição de contaminada para pura. Vamos ver se a gente entende um pouco melhor? Então vamos lá. Vaikra 13:13. Se vir que a tsarat se lhe cobriu o corpo todo, declarará a pureza da pessoa com as feridas. Nem as feridas sarou ainda. Ela ainda está com as feridas. Pois o quê? Tanto as feridas como o corpo todo embranqueceu. Então ela está pura. Olha o que diz Kohelet. Preste atenção nisso aqui, 9:8. Que suas roupas sejam sempre brancas e nunca falte perfume sobre sua cabeça. O Kohen interpretou, Hashem deu a eles a interpretação do texto, das palavras sagradas, que uma mancha está condizente a um pecado. Mas quando aquilo se espalha para o corpo todo e a pessoa se tornou branca dos pés à cabeça, está remetendo à cor da santidade. Ou seja, essa pessoa está tão branca que ela alcançou um nível mais alto espiritualmente. Por que isso? Vamos raciocinar. A pessoa estava com Metsorá. Podia acontecer duas coisas com ela. Ela se desviar e não voltar nunca mais. Concorda? Concorda? Que a pessoa pode ir embora e não voltar nunca mais? Isso é uma possibilidade, não é? Mas existe a outra possibilidade. Por isso que trabalha Tazria e Metsorá. Por que trabalha duas parashot juntas? Por quê? Porque a pessoa que está contaminada com Tsarat, ela pode desviar e nunca mais voltar. Ela já cometeu uma falha. Ela já cometeu um Lashon Hara. O corpo dela já deu um sinal de pecado. E ela pode não voltar mais. Ela pode ir embora. Porém, o que é mais fácil? Você permanecer na posição que você está de santidade e dar continuidade a esse ponto que você está aqui na minha frente, você que está aqui congregando comigo, você que está aí na live. É mais fácil você dar continuidade na posição que você está ou cair e levantar? Na posição que nós estamos é muito mais fácil. Beceda, concordam? Verdade? Se nós estamos nessa posição é muito mais fácil. Porque se cair, para levantar são pouquíssimos que têm força. E o que diz a paraxá da frente e a de trás, a Tazria, fala da mancha, fala da queda, fala do Lashon Hara. Mas Metsorá está dizendo assim, para você e para mim, tudo bem, pode ter sido detectado na sua vida uma mancha branca na pele. Você pode ter cometido uma fofoca. Você pode ter se contaminado com o Tsarat. Porém, se você se reerguer, se autocorrigir, se buscar a santificação, se buscar se colocar no prumo, na brecha, buscar a santidade, então o teu corpo todo se tornou branco, porque você alcançou um nível espiritual elevado. Você agora é um santo. É lindo? Então, quando alguém procurava o Rav, o Kohen, novamente, e quando ele estava embranquecido, sabe o que queria dizer aquele embranquecimento? O Kohen olhava para ele e falava,
Olha, esse período que você ficou fora de meditação, de um levantamento psicológico, de um levantamento das suas quedas, das suas falhas, fez com que você se purificasse. Você reconheceu quão pequeno você é e você se consertou com o Eterno. E o Eterno permitiu que você ficasse branco dos pés à cabeça, como sinal da sua santidade. É bonito? Forte demais, não é? Isso é lindo, lindo. Então o Eterno, ele permite que a pessoa caia, mas também permite que você tenha livre-arbítrio, que permaneça na queda, ou que se embranqueça dos pés à cabeça. Então vamos em frente para entendermos um pouco melhor. Olha que lindo. Livro de Daniel 12:10. Muitos serão purificados, limpos e embranquecidos, poderia dizer, dos pés à cabeça. Mas os ímpios continuarão a agir com... Isso aí ele está dizendo para que época? Para o Aharit Hayamim, agora, os últimos dias. Mas sempre foi assim. Olha, eu falei duas coisas aqui. Eu falei esse versículo em outras palavras. Eu disse, se uma pessoa cair e permanecer caído, ele está inserido aqui, olha lá, muitos serão purificados, limpos e embranquecidos. Para ser purificado é porque não era puro. Para ser limpo é porque estava sujo. Para ser embranquecido é porque não estava no ponto. Concorda comigo? Então aqui é um tratamento. Vocês vão passar por tratamento, refinamento, purificação. Deixa eu dizer uma coisa para os senhores, para todos os senhores. Nossos dias de vida aqui, tá fácil? Nossos filhos são afrontados, nossa família, nossa esposa, nosso marido. Você tem decepção todo dia. Um dia um carro que quebra, um dia uma coisa que acontece, outro dia uma tristeza, outro dia uma afronta, outro dia uma criança fica resfriada, outro dia... Todo dia tem um... Eu falo assim, os sopros contaminados são muito criativos. Tem dia que acontecem umas coisas que eu falo, nossa, que criatividade, que cilada. Não é, Márcia? Você fala, como? E tem hora que a gente cai. Você cai lá, pum, você fala, boca aberta? Estou falando para mim, estou ofendendo vocês, não. Eu falo para mim, boca aberta, você não está vendo que é cilada? Sabe o que é o mais duro? Eu já ensinei vocês. Vou repetir. É muito bonito uma pessoa pedir desculpa quando reconhece que está errada. Mas o mais bonito é não pedir desculpa. Porque quem não pede desculpa é porque não errou. Mas se precisar pedir desculpa é porque você já fez algo que não devia. Um rapaz me mandou um zap essa semana e eu mandei uma resposta assim, dei no meio. Ele falou, mas por que você está respondendo assim? Eu falei, não, porque eu devo ter problema, desculpa. Na hora eu falei, o que eu estou fazendo? Todo dia lutando contra mim mesmo. Mas aí de repente aquele Marco, aquele rapaz que era problema, de vez em quando ele aparece. De repente eu olho e ele está aqui. Falou, o que você está fazendo aqui, cidadão? E é outro Marco agora. Nós temos que começar a entender isso. Muda de vida, para de sofrer. Eu estou lutando para parar de sofrer. Sua vida é curta, irmão. Meu arri, minha riota. É curto, o nosso tempo aqui é curto. A hora que você acordar está com 60. A hora que você acordar está com 80. A hora que você acordar já foi, você já partiu. E você não desfrutou, não teve alegria, não sorriu, não teve regozijo. Ei. Eu estou preocupado hoje com a minha qualidade de vida. Mudei muitos aspectos na minha administração. Qualidade de vida. Eu estava morrendo junto com quem morre. Não. Eu tenho uma palavra que é alegrar com os que se alegram. E o que é a outra parte? Chorar com os que choram? Chorar é uma coisa, morrer é outra. Para com isso. Quem quiser morrer, que morra sozinho. Eu vou morrer junto com o cara. Então, alegrar com quem se alegra, eu alegro. Se precisar chorar junto com ele, eu choro também. Mas morrer com ele, eu não vou morrer. Eu estava morrendo com os que morrem. Eu fazia de tudo
De tudo, até os últimos que eu podia. Eu ligava, eu ia atrás, eu fazia. Não faço mais, porque são adultos. Meu pai me ensinou até os 22 anos. Me puxou a orelha, me ensinou. Aí, devido à vida, à correria, continuamos sendo amigos do mesmo jeito, mas a correria, ele mudou de cidade, eu já fiquei com pouco contato. Eu tive que me virar. Tive que virar gente. Ou seja, até ali ele segurava daqui. Então a gente tem hora que tem que acordar, né, para a vida. E olha o que diz Sofonias 3:9. Pois transformarei os povos, para que eles recebam lábios puros para invocar o nome de Hashem. Também faz parte do Harit Hayamim. Os povos não têm lábios puros. Falam de tudo que pensam. São afrontosos. Pode ver que hoje as pessoas perderam um pouco o respeito. Perderam totalmente o respeito. Pouco não, totalmente. Se a pessoa que tiver que te xingar, ela te xinga. Essa semana eu estava num trânsito. Eu balancei o volante do carro. Eu sempre olho nos espelhos. Eu nunca mudo de faixa sem sinalizar. Primeiro porque eu tenho uma copiloto que não respira. Então, de tanto falar na minha cabeça, dá seta, dá seta, dá seta, dá seta. Agora eu saio na rua assim, dá seta, dá seta, dá seta. Aquilo parece que é um eco. Não sai da cabeça da gente, misericórdia. Calme-se, irmã. Eu já entendi que é para dar seta. Nós tínhamos que espalhar placas nessa cidade. Dê seta. Porque você pensa que aquele negocinho lá de balançar para cima e para baixo, não sabe para que serve aquilo. E o duro que você está andando, eles estão dando uma seta para a esquerda e outra para a direita. Essa cidade aqui é assim. Então nós tínhamos que pôr uma placa grande na entrada da cidade. Cuidado, aqui não se dá seta. Balancei o volante. Passou um motoqueiro. E ele mostrou um dedo, achei que estava me cumprimentando. Falei, Reb, você não está me cumprimentando, não? Então, a paciência das pessoas acabaram. Não tem-se mais amor, compreensão, respeito. Como que um povo, uma nação, a humanidade vai alcançar os dias vindouros com essa estupidez, com esse lashon hará, com esse embranquecimento de pele espiritual que está por aí ainda? Então o que o Senhor está dizendo? Eu transformarei os povos para que eles recebam lábios puros. Marcos 9:2-3. Olha que lindo, Letícia. 6 dias depois, não podia ser 5? Não podia ser 4 dias? Não podia ser 8? 6 dias depois, Yeshua levou consigo Kefa, Yaakov e Yohanan até um alto monte. Enquanto observavam, Yeshua começou a mudar de forma. Ei, você nunca prestou atenção nesse versículo? Olha aqui. Começaram a observar, Yeshua começou a mudar de forma. E suas roupas se tornaram ofuscantes de tão brancas. Mais brancas do que qualquer pessoa neste mundo as poderia tornar. Oi! Você está em processo de embranquecimento. Aquilo que era uma lepra, todo dia você tem que olhar para você mesmo, tem que estar mais branco do que ontem, mais branco que anteontem, mais branco do que a semana passada, mais branco do que o mês passado. Quando Yeshua diz, 6 dias depois, ele te leva num alto e grande monte, e ele começa a transfigurar na frente dos discípulos. Ele está dizendo, para chegar depois do 6º dia, que é o 7º, vocês têm que estarem todos brancos, ofuscantes, purificados, santos, para entrar nos 1000 Shabbatot, no milênio. Se você não embranquecer agora e deixar de ter só manchas, depois do 6º dia você não vai entrar. Yeshua mostrou o que é isso.
Porque, também outro midrash. No sexto dia ele se eleva ao Shammai, dizendo, prepara aí, estou de volta. Exatamente. E vamos finalizar, Marcos 9, 2, 3. 6 dias depois, então ele levou consigo, né? Olha esse comentário que eu montei aqui sobre Tazria e Metsorá. Agora vemos porque Mashiach e o templo, o Beit HaMikdash, o templo e o Mashiach são chamados, olha aqui, ó, você nunca parou para pensar nisso. O templo e o Mashiach são chamados de Metsorá. Mas como assim? Metsorá não é o nome da doença? Metsorá não está falando do Tsarat? Não. Metsorá está falando da elevação. Metsorá é a paraxá que está falando do curado. Que está falando que aquele que voltar no Kohen e for detectado que ele embranqueceu, para ele levar o pombo, para ele levar a oferenda do sacrifício. Metsorá está falando da última elevação espiritual. Então, Mashiach e o Beit HaMikdash é o símbolo da maior elevação espiritual que pode existir. Então, olha lá, são chamados de Metsorá, tanto o templo quanto o Mashiach, porque uma Metsorá é um gigante espiritual. E porque ambos estão conectados à nossa redenção deste exílio sombrio. Neste exílio sofremos dores inimagináveis. Então vocês viram que a minha introdução era para achar, né? Eu falei o quanto a gente sofre, o quanto a gente é perseguido, o quanto a gente é desiludido, o quanto a gente é entristecido, o quanto as pessoas nos afrontam, o quanto os nossos filhos são perseguidos. É uma geração que quer exterminar com os meninos, com a geração. Olha aí o que está acontecendo. Olha aí nas escolas. Quantos de vocês aqui, pais, não quiseram mandar as crianças para a escola essa semana? Ah, não vou levar. Ah, não vou. Você não tem mais segurança nem de viver. Você não tem mais paz. É o que está acontecendo nessa geração. Dores inimagináveis. Esse sofrimento também atua como um purificador e nos limpa. Por que eu sofro? Eu já vi alguns de vocês perguntarem, por que eu sofro? Por que eu passo por isso? Eu conversando com a Jéssica agora há pouco, ela falou, pai, tem coisa que é teste, tudo é teste. Tudo é teste. Quando alguém te afronta, está testando sua imunar. Essa pessoa está sentada aqui no banco é porque ninguém afrontou ela ainda. De primeiro que levantar a conta, vai embora. Está aqui esquentando o banco. Cuidado. Testes. Nós precisamos passar nos testes. Ninguém vai entrar para a vida eterna antes de ser testado. Alguém me ouviu? Ninguém vai o quê? Para a vida eterna sem antes ser testado. Ninguém. Se você não passar no teste, você foi reprovado. E eu penso assim, eu falo para alguns pais. Sempre falei. Eu já vi pai falar assim, eu dou a minha vida pela vida do meu filho, se for preciso. Já vi alguém falar isso? Já. Mas se você dá a vida pelo seu filho, quanto vale manter seu filho aqui? Não respondeu porque não sabe? Ou porque está pensando? Vale a vida. Olha o que eu falei. Tem gente que fala, eu dou a vida pelo meu filho se for preciso. Eu sei que tem pais que fazem isso mesmo. Eu sei disso. Então, quanto vale eu manter minhas filhas aqui na presença do Eterno? A vida. Concorda comigo? Se eu amo minhas filhas, meus netos, meus genros, eu brigo, eu saio rolando com eles se for preciso, para eles não saírem da presença do Eterno. Porque eu sei que se sair vai descer para o Sheol. Não é, meu sobrinho? Então, oi, não tem preço, não se compra. Meus filhos, não se compra. Salvação não se compra. Custe o que custasse, tem que estar aqui. Quando Yeshua palestrou lá para não sei quantos mil pessoas, 5.000, de repente todos foram embora. O que ele falou para os discípulos? Ué, vocês estão me olhando aí por quê? Por que vocês também não foram embora? Aí tinha um inteligente lá no meio.
Ele disse: mestre, Rav, para onde iremos nós? Se tu é a Torá. Inteligente. Então, terminando, a pessoa, então, um purificador e nos limpa. Pode-se dizer que a Metsorá era uma pessoa que estava no mais alto nível. Ela trabalhou para se refinar, até não ter mais nenhum traço de maldade nele, nem sua constituição espiritual interna, nem sua constituição espiritual física externa. Se eu cair, tem conserto? Tem? Tem. Está dizendo ali que tem. Não está dizendo isso? Então, corre atrás, faz sua parte. Não fica cabisbaixo, não desiste. Não abandona tudo. Eu fico olhando, muitas pessoas passaram por aqui, nunca mais voltaram. Não entendeu nada. Não entenderam nada. E Deus nos livre que você não vai embora, porque se você for embora, eu vou falar a mesma coisa. Você não entendeu nada. Gastou tempo, esquentou cadeira. Porque se você entender, eu vou voltar lá atrás no que eu falei. Se você entender, só a morte para tirar você daqui. Tem uns que entenderam. Só a morte. Só se achando tirar meu fio de existência. Mas chegou a hora. Como eu não vou dar trabalho igual deu Moshe? Os anjos olhavam para Moshe e falavam assim: eu não vai ter jeito de eu buscar a alma desse homem, não. Já o Marco, né? Fala: vai logo, Marco, para de dar trabalho. Não dá o mesmo trabalho. Não dá, ué. A elevação do homem. Concorda? Os anjos foi lá: eu não dou conta, manda outro. Ixi, também. Lá ela chegou e falou: tem jeito de eu chegar lá, não, ué. Cheguei perto do homem, tem uma luz lá que eu não consigo aproximar dele nem para matar. É uma lógica. Agora imagina a inferioridade que nós somos perante esses grandes homens, Sadiquim. Mas lutemos para permanecermos na presença do Eterno, em santidade. Ok? Física externa. Agora no final do exílio, tudo que nos resta são meros restos. O Mashiach e o Beit HaMikdash nos limparam desses remanescentes resíduos de impureza. Lute todo dia para os resíduos de impureza sair de você. E terminamos. Rit Galut, o vencedor da mesma forma que eles. Tinha só uma manchinha na pele? Não, mas agora você vai ser vestido com roupas brancas, dos pés à cabeça. Jamais riscarei o seu nome do livro da vida. Permaneça, não recue. Não deixe que a sua família tire o pé dessa casa, da presença da Torá. E diz Rit Galut 7:9, depois disso olhei, olha o que diz Yohanan, e diante de mim estava uma multidão. Que multidão é essa? Grande demais para ser contada. Estou vendo você nessa multidão. E eu estou profetizando que você que está lutando para andar na presença do Eterno, que não é fácil, andar diante da Torá não é fácil, se manter branco, com as vestes embranquecidas, não é fácil, é uma luta, é uma guerra permanente, constante, mas vocês têm lutado nessa casa, vocês são uns heróis, eu tenho visto, e não é para agradar vocês, não é para conquistar vocês, é porque a peleja é dura. Mas vocês estão aqui no Shabat, está aqui dançando, está rodando a Torá, as irmãs estão ali, as guerrotas estão ali, as crianças estão aqui girando, e glorificando, e pulando, e dançando, e dizendo: só o Senhor é Deus, e não há quem se compare a ti, porque tu és de eternidade em eternidade. Não tem princípio e não tem fim, é a ti que eu sirvo. Embranqueça as minhas vestes, Pai, porque eu quero que naquele dia eu esteja em meio a essa multidão, que são contadas de toda nação, tribo, povo, língua, e eles estavam em pé diante do trono do Cordeiro. Você vai ver frente a frente, você vai ver Mashiach frente a frente, e ele vai olhar a multidão com vestes brancas. Você venceu a Tsarat,
e alcançou o Metsorá. É lindo? É lindo. Então Vaikra está dizendo o quê em 13b? Então o Kohen, câmera comigo. A hora que a multidão chegar de frente ao trono, o príncipe, o rei dos reis, vai olhar para você dos pés à cabeça e vai falar assim para você, ó, o Kohen vai examinar e vai ver que a tzarat lhe cobriu o corpo todo, que você se apresentou naquele dia todo branco, e ele vai dizer, Metsorá, você venceu a guerra. Entra para o descanso do teu Senhor. Baruch Hashem. Amém. Que o Hakadosh Baruch Hu, aquele que vive e reina para todos sempre, te capacite a vencer os obstáculos, as lutas, as guerras, todos os dias. E que as bênçãos de Hashem estejam sobre vós. Yevarecha Adonai veishimerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.